Boa tarde a todos, bem-vindos à quinta mesa redonda sobre o tema da investigação à transferência do conhecimento e a interseção entre a teoria e a prática. Para participar nesta mesa redonda temos connosco André Macedo, vogal da direção do Conselho Nacional da Juventude, Bruno Monteiro, coordenador do Laboratório de Experimentação da Administração Pública, o LabX, Damasceno Dias, subdiretor-geral da área de Recursos Humanos e Formação da Autoridade Tributária e Aduaneira, professora Generosa Nascimento, professora auxiliar do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, Rui Alves, vice-presidente da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, e Telma Correia, administradora executiva da EPAL, Empresa Portuguesa das Águas Livres de Portugal. Teremos também em sala a Sofia Figueiredo e o Luís Oriola, do INR, que irão assegurar a tradução de interpretação para a língua gestual portuguesa. Recordamos que quem está na sala, quem está a assistir a esta sessão, poderá colocar-nos questões através da ferramenta que está disponível, a Questions and Answers, que tem na barra inferior, e questões essas que depois, dentro das possibilidades, serão respondidas no final da sessão. Para moderar a mesa redonda, passamos então a palavra à jornalista do Público, Raquel Martins. Até já. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a esta mesa redonda. Portanto, o tema desta mesa redonda é da transferência de conhecimento da investigação para as entidades públicas. Para nos tentar ajudar a perceber melhor os contornos desta temática, temos um painel de pessoas muito diversificado e com experiência em várias áreas. E vamos tentar centrar-nos nos exemplos e nas situações em que esta transferência de conhecimentos tem sido possível, nos desafios que ela coloca às organizações públicas e também, de certa forma, aos entraves que ainda existem. Proponho que façamos uma primeira ronda por todos os convidados, depois faremos um debate e finalmente haverá lugar a perguntas da audiência dentro daquilo que nos for colocado. Eu ia começar por pedir ao Dr. Damasceno Dias se nos pode falar um bocadinho sobre os projetos que estão a decorrer na autoridade tributária. Há até uma das organizações onde estão em curso diversas parcerias com universidades e centros de investigação, e a pergunta que lhe faço para lançar aqui o tema é o que é que estes projetos e estas parcerias têm trazido à autoridade tributária e à sua relação com os cidadãos. Bom, julgo que estou audível. Está sim. Muito bem. Boa tarde aos colegas da mesa redonda. Agradecer o convite do INA para este momento. Obviamente também cumprimentar a quem nos está a ouvir e a quem está a seguir este debate. Eu, relativamente a esta temática da ligação entre a investigação que é feita nas universidades e aquilo que é feito nas instituições públicas, antes de responder à questão que terei muito gosto da Raquel, que me coloca a Raquel, eu queria dizer o seguinte: há efetivamente por parte das instituições académicas a preocupação de fazer investigação essa que é feita quer por iniciativa dos próprios professores, quando querem investigar áreas ou matérias que esses professores querem de facto desenvolver, porque são skills que eles querem aumentar em termos de publicações, em termos de estudos comparativos, validação de escalas, etc, etc, ou então, por vezes, estão ligados a centros de investigação que, de certa maneira, também, de forma articulada com outras universidades, podem desenvolver projetos. Ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que houve aqui uma janela de oportunidade que se abriu, justamente com uns concursos que houve na FCT, e nós que estávamos atentos a essas oportunidades, candidatámo-nos primeiro, não vou dizer aqui a ordem, mas um grande projeto que a Universidade Nova nos convidou, que é um projeto sobre
desenvolvemos, como estava a dizer, com a Universidade Nova de Lisboa, em parceria com a Direção-Geral da Saúde e nós, um projeto de investigação artificial que visa a aplicação, a prevenção de doenças ligadas ao trabalho e a análise de riscos de desenvolvimento de doenças profissionais e, obviamente, a sua prevenção. Este projeto, já tivemos a primeira reunião, que envolve estes parceiros todos. O que é que, no fundo, este projeto vai pretender? E porquê é que nós agarramos este projeto? Porque nós sabemos que estamos na administração pública, a questão da saúde no trabalho é prioritária, e quando a Universidade Nova nos lançou este desafio, nós aceitamos com muito agrado, até porque estávamos no início, como toda a administração pública está, de tratar estas questões de saúde no trabalho, e, portanto, entendemos que poderia ser um bom começo para avançarmos com esta questão da segurança e saúde no trabalho. Portanto, será uma ferramenta que o que é que vai permitir? Vai nos permitir reduzir o número de casos de doenças profissionais, o absentismo, vai nos permitir reduzir também as doenças profissionais, os acidentes também de trabalho, aumentar também o nível de satisfação e motivação das pessoas com o seu bem-estar, e, portanto, é um projeto que, sinceramente, acho que as universidades, através dos modelos, nós já vimos um primeiro ensaio dos modelos matemáticos, do uso da inteligência artificial, vão conseguir, de facto, ajudar imenso, digo aqui à AT e, obviamente, à administração pública, quando o projeto estiver sedimentado e devidamente alinhado. Este é um primeiro projeto. O segundo projeto é um projeto que visa, de certa maneira, se fecha o protocolo com o ISA, Instituto Superior da Agronomia, e o que é que se pretende? Pretende, de certa maneira, conhecer as propriedades rústicas na sua potencialidade. Ou seja, o que é que nos vai ajudar? Vai-nos ajudar, através de técnicas de georreferenciação, vai-nos ajudar depois a tipificar os prédios rústicos, não por aquilo que têm lá plantado, entre aspas, mas da sua potencialidade, e assim nós termos referências para poder valorizar esses prédios rústicos. Portanto, são um projeto, digamos assim, no campo da saúde, outro projeto no campo, digamos assim, no campo fiscal, ou seja, de procurar identificar esses prédios rústicos em termos da sua componente potencial. Portanto, são dois projetos que foram aprovados, um deles pela FCT, o outro já num protocolo. Tivemos mais projetos, mas que não conseguimos, de facto, ter sucesso, portanto, não foram eleitos, mas tem sido esta nossa postura de procurar que as universidades, através do conhecimento, e nomeadamente nesta questão da inteligência artificial, nos possam ajudar a melhorar a forma como nós prestamos o nosso serviço aos contribuintes. Portanto, não sei se respondi à questão. Eu penso que sim, se não se importa. Nós passávamos à doutora Telma Correia e depois voltávamos a si numa segunda fase para tentarmos perceber quais foram ou quais são os entraves ou, de certa forma, as dificuldades encontradas e também as oportunidades que isto traz. E eu passava à doutora Telma Correia perguntando-lhe e referindo que a EPAL tem em curso a Academia das Águas Livres, que trabalha em parcerias com universidades, e eu gostava que partilhasse connosco quais os resultados que têm sido alcançados com este projeto, que parece bastante interessante. Já me ouve? Já sim, ouvimos sim, está ótimo. Está bem, tanta tecnologia e logo nesta altura o rato estava a falhar, não estava a conseguir, por isso é que estava a ativar o som. Bem, nós de facto, a EPAL, sendo do setor empresarial do Estado, tem um estatuto
diferente, que lhe permite encontrar soluções muito adaptadas à sua realidade e, tendo em conta que estamos a falar de uma instituição centenária, portanto a EPAL tem 152 anos a bem servir Portugal e desde a sua gênese a cidade de Lisboa, aquilo que se sentiu, e eu acho que este é um caminho que é perfeito porque juntou os três vértices da questão que nos traz aqui, que é como é que se alia a academia, o mercado de trabalho e as empresas ou os locais de trabalho, não é? E nós conseguimos, de facto, em parceria com as universidades, particularmente neste caso com a Nova, a propósito do projeto do qual vou falar, criar aqui uma terceira via que alinha todas estas necessidades, que é a própria Academia das Águas Livres. Portanto, a EPAL tem um departamento seu, uma unidade orgânica sua, que é a Academia das Águas Livres, cuja formação está absolutamente certificada, e nós, entre outras temáticas, ou para além de formações muito específicas, para áreas muito específicas, formações modulares, temos, de facto, a pós-graduação em tecnologias da água. Aliás, eu até dizia na brincadeira ao INA que eles, ao convidarem, estavam a convidar a concorrência, não é? Uma vez que nós estamos, neste caso, a concorrer diretamente com o INA. E eu tive o cuidado até, no mail que enviei à Raquel, dizer que esta experiência é muito rica, mas serei a primeira a dizer que isto não deve ser reproduzido noutras entidades da administração pública. É muito rica exatamente porque o core, o nosso objeto é muito específico e muito direcionado para componentes técnicas muito profundas, não é? A título de exemplo, nós nas nossas formações muito viradas para o setor da água e do ambiente, a título de exemplo, nós nas nossas formações modulares temos, por exemplo, gestão e operação do sistema de água, controle de qualidade, manutenção em sistemas de água e segurança, quer dizer, estas matérias são do interesse de um público muito específico, mas permitem o desenvolvimento e a construção de competências que são muito necessárias, de facto, para o setor da água e que nos coloca a nós, EPAL, ao Grupo Águas de Portugal e ao Grupo Águas de Portugal como charneira nesta matéria. Aliás, já nos foram pedidas algumas parcerias internacionais exatamente para capacitar os profissionais fora de Portugal e da União Europeia. Eu não sei se queria que densificasse isto muito mais, Raquel, ou se este enquadramento assim... Agora vai-me fazer um favor, a seguir vai-me desativar o som, porque eu continuo com problemas no rato. Ok, vou tentar fazer isso. Obrigada, Telma. Vamos, antes de passava também agora a palavra ao Dr. Bruno Monteiro, que nos poderá falar provavelmente sobre as novas soluções que estão a ser testadas no LabX e, de certa forma, o contributo deste departamento para a transferência de conhecimento e de ciência dentro da administração pública e para a restante administração pública. E eu perguntava-lhe, enfim, qual o contributo do LabX para toda esta temática? Bem, antes de mais, boa tarde a todas e a todos, aos que nos estão a ouvir e aos meus colegas de painel, muito em especial. Agradecer, obviamente, ao INA a iniciativa que está a ter. A discussão das competências emergentes é, obviamente, uma matéria urgente e cheia de consequências para o futuro da administração pública, e esta é uma excelente altura para a discutir, quando o futuro, talvez como poucas vezes nos últimos tempos, constitui uma matéria de preocupações para todos. O laboratório, desde a sua concepção original, que pensa a articulação com o Sistema Científico e Tecnológico Nacional como uma matéria estratégica. Basta lembrar que quando o laboratório é anunciado publicamente, se celebra nesse mesmo dia um protocolo com todas as universidades, todos os politécnicos do país, precisamente para criar uma base de articulação entre o Sistema Científico e Tecnológico Nacional e o Laboratório de Experimentação da Administração Pública, que é, como bem disse, uma equipa orgânica da Agência para a Modernização Administrativa.
no nosso entender, existe uma polinização cruzada potencial muito grande entre a ciência e a administração pública, desde logo porque, perseguindo os interesses próprios de um e do outro, ou seja, melhores serviços públicos, por exemplo, no caso da administração pública, e no caso da ciência, à procura da materialização ou à procura de novos campos de investigação, mesmo perseguindo esses interesses próprios, existe a possibilidade de uma convergência de interesses nesta colaboração. E, em segundo lugar, tanto a ciência quanto a administração pública partilham um princípio importante que é o do bem público. Afinal, servir melhor os nossos cidadãos, servir a causa pública se quisermos. No laboratório, portanto, com estes princípios, nós temos talvez 3 iniciativas que eu gostaria de destacar e que me parecem, quanto a mim, corresponder bem à natureza do laboratório enquanto espaço seguro para, a uma escala controlada, ensaiar novas abordagens, novas tentativas de articulação entre estes 2 parceiros, antes de pensarmos na sua implementação, acumulando aprendizagens, aprendendo inclusive com os erros, antes de decidirmos pela sua escalabilidade, não é? Pela sua implementação a larga escala. Em primeiro lugar, nós temos tentado reduzir o hiato entre o conhecimento e a prática. Muitas vezes, quando nós contrapomos teoria e prática, estamos, na verdade, a trabalhar com uma oposição que é artificial, em boa medida. E o nosso entender é que, por vezes, o que nós precisamos apenas é de reduzir este hiato, mais ou menos artificial, que vem sendo criado entre conhecimento e prática. Uma das soluções que nós desenvolvemos neste âmbito foi a criação da Bolsa de Inovação. A Bolsa de Inovação, basicamente, é uma solução que permite que uma entidade pública que esteja a conduzir um projeto com o LabX possa adotar, nós temos utilizado este termo, não o levem demasiado literalmente, adotar um cientista durante o período de realização do projeto. Ou seja, o cientista pode, perseguindo o seu programa de investigação, encontrar ali um novo âmbito para aplicar o seu conhecimento, para aplicar o seu programa e as suas prioridades, e ao mesmo tempo esta entidade pública vai ganhar durante um período de 6 meses, por exemplo, o acompanhamento altamente especializado deste cientista. Muito recentemente, numa intervenção que realizamos para pensar a prestação de serviços públicos, uma rede de prestação de serviços públicos, tivemos a oportunidade de contar com a participação de um cientista durante 6 meses, através desta Bolsa de Inovação. É uma bolsa que não está vinculada apenas à produção de uma tese, de um paper, mas está à produção de um protótipo, ou seja, à apresentação de uma proposta, obviamente uma proposta inicial, para resolver um problema. Ou seja, está centrada num problema real desse serviço público. Em segundo lugar, nós queremos muito salientar as vantagens da inovação aberta, ou seja, as vantagens que existem entre partilhar informação, abrir os espaços da administração pública para o que a ciência faz melhor, que é investigar, que é desenvolver soluções que quebrem com o senso comum, com aquilo que são os hábitos instalados, e nesse sentido eu poderia dar vários exemplos de colaborações em que o laboratório envolveu diretamente centros de investigação, tanto de universidades quanto de politécnicos, para que o trabalho não fosse feito de maneira isolada ou numa lógica apenas de prestação de serviços, mas numa lógica colaborativa, onde nós tivemos a oportunidade de contar com o trabalho destes centros de investigação. Eu posso dizer que neste momento nós tivemos 15 projetos em que contamos com o envolvimento, projetos em que contamos com o envolvimento de 15 centros de investigação, portanto temos alguma experiência em tentar assegurar o diálogo entre entidades públicas, a abordagem experimental que conduzimos e obviamente o sistema científico. E por fim, algo que eu acho que é o terceiro e último ponto que eu gostaria de salientar, é que a parceria com os centros de investigação e com os cientistas em geral tem-nos permitido equacionar a realização de iniciativas que de outra maneira eram absolutamente impensadas. Quando nós pensamos numa iniciativa como a que nós tivemos o ano passado, designada como serviço público, o serviço público como laboratório vivo, ou seja, em vez de entendermos uma repartição pública apenas como um lugar onde os cidadãos são apenas visitantes, imaginamos transformar um serviço público num laboratório onde tínhamos em tempo real, no terreno, cientistas a fazerem investigação, a testarem protótipos, tínhamos cidadãos a poderem auditar diretamente o que estava a ser testado para lhes melhorar o serviço e, portanto, uma operação de grande abertura e de grande exposição à crítica e de grande exposição às sugestões dos cidadãos, e tínhamos, por outro lado, os funcionários públicos, os próprios funcionários públicos daquele serviço público, a ouvirem as opiniões dos cidadãos, a poderem contribuir eles próprios para o que estava ali a ser desenvolvido.
Quando nós temos um projeto como este projeto só é possível a partir do momento em que nós encontramos cientistas disponíveis e é importante dizê-los, com a oportunidade criada pelas entidades públicas para que se desenvolva uma solução de administração aberta também, ou seja, de uma administração inclusiva, preocupada com a participação dos cidadãos, como é esta do Serviço Público no Laboratório Vivo. A ideia basicamente agora é, depois de testar estes modelos, poder replicar estes modelos e poder escalar estes modelos. E, portanto, o laboratório está mais do que disponível para qualquer desafio de qualquer entidade pública, no sentido de poder partilhar a experiência do que realizou, poder partilhar os resultados do que obteve e, obviamente, poder encontrar novos desafios ou novos problemas em que se possa trabalhar em conjunto e, neste caso, em conjunto também com o Sistema Científico Nacional. Muito obrigada, Bruno. Eu passava agora à professora generosa do Universitário de Lisboa, que talvez nos possa partilhar connosco e falar connosco um pouco das boas práticas de transferência de conhecimento a que tem assistido, merecem destaque. Obrigada, eu penso que percebi a pergunta que a Raquel quis fazer. Vou começar por cumprimentar os meus colegas de painel. Queria também agradecer o convite ao INA e não posso deixar de dirigir uma palavra a todos os participantes. Vemos que estamos quase 300. Muito obrigada a todos. Portanto, aquilo que a Raquel aqui questiona é isto, e eu sinto este privilégio. Estão-me a ouvir bem? Sim? Provavelmente. Concordas? Sim? Professora Generosa, estamos a ouvir bem? Eu estou a ouvi-la muito bem. A Raquel Martins é que está com cortes na ligação. Muito bem. Então, como eu estava a dizer... Posso então? Posso. Sim. Então, como estava a dizer, isto é um privilégio porque, de facto, vemos aqui por este painel, e este é um sentimento que tenho enquanto académica, que as universidades promovem cada vez uma investigação mais empreendedora. O ensino também está cada vez mais centrado nesta transferência do conhecimento. Se, por exemplo, eu olhar para a missão do SCTE, que ele pretende aqui contribuir com elevados níveis de qualidade, nós vemos que tem três vetores. Sem dúvida que é um ensino muito mais centrado aos níveis pós-graduados. Temos aqui a investigação científica e, sem deixar de ter também igual impacto, a transferência e a difusão de conhecimento, quer científico, quer tecnológico, nas suas áreas de especialização. Para isto, o que é que as universidades têm que fazer? E os que têm em particular, que é aquela de quem eu posso falar, temos uma rede colaborativa, quer interna, quer externa, muito intensa. Nós trabalhamos com o setor privado, trabalhamos com o setor público e trabalhamos com as organizações da economia social. Ainda temos que fazer algo também tão importante como é a internacionalização e todas as atividades que lhe estão inerentes. Se olharmos para dentro da própria escola, as nossas áreas científicas das nossas 4 escolas colaboram, e isto é muito importante. Isto é, há uma mobilização efetiva do nosso conhecimento também internamente. Os nossos centros de investigação, como dizia o professor Damasceno Dias, como dizia a doutora Telma Correia, têm um propósito, e este propósito é também responder às necessidades que emergem, ok? Significa aqui que nós somos muito conhecidos e não deixamos de o ser por esta grande aproximação e transferência do conhecimento ao mundo real. Eu, enquanto docente, por exemplo, em termos das minhas atividades letivas, os meus alunos de licenciatura fazem todos trabalhos em contexto real das organizações.
E faço muita questão que eles façam trabalhos, uns no setor público, outros no setor privado, outros na economia social, para que eles realizem também uma aprendizagem coletiva. Ok? Por exemplo, no ensino pós-graduado, onde dirijo uma série de 2 Executive Masters e 2 pós-graduações, no caso concreto no SCTE Executive Education, o trabalho que nós realizamos é com casos reais. Nós não vamos buscar casos que não tenham aplicação real. Para isto, os problemas, por exemplo, nas teses que orientei e que oriento, essencialmente o grande foco é a action research, isto é, os problemas concretos, não é, das organizações. Mas se nós virmos, por exemplo, no SCTE Executive Education, os nossos programas estão muito direcionados para esta competência, para este lado da transferência do conhecimento. E quem faz parte do nosso board são as organizações. Nós temos um conselho consultivo permanente. Falando aqui da administração pública, o nosso IPPS, onde colaboro, tem, sem dúvida, esta preocupação no seu board de ter um conselho consultivo de uma série de organizações do setor público que são aqui participadas. Isto leva a que, por exemplo, os programas que aqui se desenvolvem têm a ver com as necessidades do mercado. E neste caso concreto, em termos das políticas públicas. Aqui, por exemplo, só dar mais um exemplo, que dou aulas no CAGEP e no FORGEP. Os casos que aqui se trabalham são casos também reais e em breve lançaremos um manual de casos da administração pública. Por exemplo, os nossos participantes da administração pública, a partir desta nova edição, quer do FORGEP, quer do CAGEP, vão trazer os seus problemas e ao longo das aulas, nós, docentes e entre eles, vamos tentar resolver problemas concretos. A preocupação é sempre a transferência. E permita-me só mais aqui um exemplo de um programa que tem um carinho muito especial, que se chama o Agile Learners, que não é mais do que um programa onde nós chamamos dirigentes da mesma área em diversas organizações, no caso concreto, diretores de recursos humanos. Podemos falar da administração local, ou da administração central, ou da administração indireta do Estado. E o que é que eles vêm a fazer? Vêm a discutir problemas concretos onde todos tentamos resolver, criando aqui uma comunidade de aprendizagem. Significa que, para terminar, os SCTE, e eu em particular neste caso, o que é que estamos sedentos de que as organizações nos façam desafios, porque aquilo que diziam os colegas, nós queremos que esta transferência se faça e ela é muito urgente. Ok? Penso muito que obrigada. respondi às questões. Respondeu sim, depois já lá voltaremos aí a essas outras questões. Eu passava para Rui Nascimento Alves perguntando-lhe qual é o papel da associação na transferência de conhecimento e o que é que tem, que atividades tem desenvolvido nesta área, no apoio nesta área. Bem, muito boa tarde a todos. Eu saúdo em particular, obviamente, os colegas de painel e sobretudo o INA pela premência, pela atualidade dos temas que estão a ser debatidos neste 11º Congresso. Que isto é uma breve introdução, apenas uma nota de saudação de facto, porque para quem está a trabalhar nas organizações, públicas ou privadas, é muito interessante ver, obviamente, o interesse e a premência, a importância de temas como as competências, como o futuro do trabalho, como o impacto desta pandemia, por exemplo, nas organizações públicas ou privadas, porque quando falamos destes temas, falamos de pessoas. E este é o verdadeiro papel, e tem sido o verdadeiro papel da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, nos últimos 56 anos de existência, há 55 anos também já membro
da Associação Europeia de Gestão de Pessoas. Saúdo o professor Damasceno Dias, porque também é membro da APG e talvez melhor do que eu possa comentar e dar algum contributo também adicional ao que digo. Mas, de facto, a APG tem sido muito, digamos, muito ativa, sobretudo nesta ligação, não é, da prática, por assim dizer, na congregação dos profissionais de gestão das pessoas, quer no mundo das organizações públicas e, obviamente, no mundo privado, não é? Sobretudo através do desenvolvimento de atividades que visam a formação, visam a representação dos seus associados, a valorização da função da gestão das pessoas, não é? Porque se trata de uma associação de gestão das pessoas, as boas práticas, nas organizações públicas ou privadas e o contributo das mesmas para a definição de políticas públicas, designadamente com um papel de parceria e de relação com múltiplas entidades públicas. Quer em matérias de educação, quer em matérias de formação, quer em matérias de emprego e em matérias também de relações laborais. Portanto, ainda há questão, portanto, sobretudo através dos seus associados, são cerca de 750 associados, organizações e pessoas, quer do ponto de vista individual, quer coletivo, num conjunto de atividades que mantém de forma ativa, de forma continuada, como digo, há muitos anos, sobretudo intervindo na elaboração de estudos, de pareceres, de projetos, com a aplicação de técnicas e de modelos de gestão de pessoas, quer no mundo da gestão pública, quer na gestão privada, digamos assim. Eu vejo com as devidas diferenças, obviamente, vejo o tema como questões que são cada vez mais transversais, porque falamos de pessoas, quer trabalhando em contexto público, quer em contexto privado, quer na emissão de pareceres sobre políticas, sobre programas, sobre projetos, diplomas legislativos, na relação com distintos órgãos de soberania, quer do poder local, regional, diferentes níveis, quer também, e sobretudo quando falamos da transferência de conhecimento, nesta promoção de intercâmbios e cooperação com universidades, com o mundo académico, como vimos, acabámos de ouvir a professora Generosa Nascimento, com institutos politécnicos, com um conjunto de entidades, quer comunitárias, quer locais, obviamente, quer através do seu encontro nacional, onde se debatem muitos temas ligados precisamente a estas matérias, trazendo exemplos e de boas práticas do que melhor se faz na administração pública. E finalmente, através da realização na criação de comissões e grupos de trabalho, enfim, para estudos e elaboração de assuntos que sejam específicos de diferentes matérias, mas que tenham, sobretudo, esta importância, este foco cada vez maior na gestão das pessoas no contexto quer público, quer privado. Muito obrigada. Passava finalmente a André Macedo, do Conselho Nacional da Juventude, perguntando-lhe até que ponto a administração pública está aberta a esta nova geração, que tem uma formação melhor, não é? Olhando aqui para as gerações anteriores, está muito bem preparada, mas pergunto-lhe se há uma abertura, há uma renovação geracional dentro da administração pública que, de certa forma, pode facilitar esta transferência também de conhecimento e de ciência. Olá, muito boa tarde a todos. Naturalmente, agradecer o convite ao INA, ao Conselho Nacional da Juventude, cumprimentar a moderadora e os colegas do painel e dizer que para o Conselho Nacional da Juventude é muito importante estarmos aqui, onde os jovens se fazem sentir ouvidos e dar a sua opinião e visão sobre o tema. Relativamente à questão que me colocou, eu penso que há dois pontos. Um deles é que eu penso que os jovens, o Conselho Nacional da Juventude pensa que os jovens hoje não se sentem de uma forma muito atrativa a entrar na administração pública, por várias razões, e depois também, de certa forma, a administração pública ainda falta uma certa renovação, quer no tipo de trabalho, e isso se calhar notou-se de certa forma agora durante a pandemia, ao nível da digitalização, e depois a falta de atratividade, aos jovens. E, portanto, é importante fazer, de uma certa forma, uma renovação da administração pública para criar um mix entre juventude e
menos jovens, digamos assim, para catapultar a administração pública para outro patamar na nossa sociedade, mais eficiente, mais eficaz, menos burocrático, digamos assim, para que haja esse complemento entre os jovens e os menos jovens e haja essa atratividade. Muito obrigada, André. Eu agora propunha, já não temos muito tempo, mas propunha lançar 2 ou 3 questões e tópicos e pediria a cada um que comentassem, se estiverem de acordo. E daquilo que foi dito até aqui, houve 2 ou 3 coisas que eu gostava de que pudessem, de certa forma, explorar. Por um lado, quando se fala de transferência de competências, em particular quando o Bruno Monteiro fala da necessidade de haver uma transferência para que agora estão ávidos de que os serviços lhes peçam para haver aqui uma transferência de competências e de saberes. Quais são os custos associados a isso, por um lado? Por outro lado, qual o papel dos dirigentes e dos gestores aqui em toda esta transferência de competências e de conhecimento? Quais os entraves e, finalmente, até que ponto é que fenómenos como a pandemia da Covid-19, de certa forma, não obrigam a um acelerar desta ligação entre ciência e administração pública, até para se tentar dar resposta às necessidades dos cidadãos? Se achassem bem, íamos respeitar a ordem por que começámos e eu pedia para o Dr. Damasceno Dias começar por responder e depois seguíamos a ordem que seguimos na intervenção inicial, se estiverem de acordo. Dr. Damasceno Dias, importa-se de responder? Bom, são várias questões, obviamente. São várias questões e temos que ser rápidos. Exatamente. Mas eu ia tentar também dar algumas respostas telegráficas relativamente às questões que coloca e que são pertinentes, como é óbvio. A primeira, de facto, o Bruno falou na questão da interação com o LabX. Devo-lhe dizer também que a AT tem um projeto em colaboração com o LabX, e, portanto, temos estado também com essa interação a decorrer. Relativamente às dificuldades que se colocam nessa interação com as instituições académicas, se quiser, da parte relativamente aos projetos que nós temos desenvolvido, acho extremamente curioso e interessante, porque aquilo que falamos na tal fertilização cruzada, se quiserem, entre o conhecimento científico e o conhecimento prático, a primeira ligação para acertarmos a linguagem entre os académicos, entre aspas, e quem está na vida real e vice-versa, interessantíssimo essa fusão, e eu dá-me mais gozo porque, sendo académico, também estou dos dois lados e percebo isso, mas depois de haver esse entendimento é curioso, e é isso que, de facto, a sinergia entre, se quiserem, o conhecimento formal e o conhecimento informal gera aquilo que se chama hoje a aprendizagem. Acho isso extremamente valorativo. Portanto, também não queria deixar de dizer aqui uma coisa relativamente, pelo menos a minha instituição, na relação de troca que tem com as instituições académicas, nomeadamente com as universidades. Porquê? Porque as universidades também precisam, do lado das instituições, sinais também de campo de pesquisa, se quiserem, e a AT tem sido muitas vezes solicitado estudos, dados para fazer estudos de vária natureza, várias instituições. Nós tomamos uma decisão em 2019 de criar um protocolo com o FCT, o INE e a Direção-Geral da Estatística de Educação e Ciência, e estabelecemos um protocolo de acesso aos dados
que a AT disponibiliza para toda a comunidade científica. Portanto, queremos que, ao invés de estarmos a dar dados de forma particularizada, se o quiser, até porque os dados da AT têm um certo condão, como todos, não é? Mas com algum sigilo, o que nós damos é dados ao INE, dados estatísticos para toda, eu repito isto, toda a comunidade poder ter acesso. Portanto, é uma estratégia inclusiva de troca, se quiserem, entre a universidade e as instituições. Só para terminar, achei também interessante, porque a Telma estava aqui a falar sobre a ligação que, no caso de uma empresa pública, tem, e do que também da especificidade em termos de funções, e a AT também tem essa especificidade em termos de funções, porque tem carreiras específicas, portanto carreiras muito específicas ligadas à parte tributária, à parte aduaneira. Também temos, lá está, mais uma vez, na senda do que temos estado a falar aqui, temos uma preocupação estratégica prospectiva, não é? Neste casamento, se quiserem, de criar uma academia tributária e aduaneira, justamente para fazer essa ligação às universidades. E muitas vezes, quando nós pensamos em academia, alguns pensam que vamos fazer concorrência às universidades. Não. O que nós vamos fazer é justamente uma maior aproximação, uma maior articulação para efetivamente desenvolvermos, se quiser, aprendizagens específicas, e lá está a tal troca que é importante hoje fazermos entre o mundo do trabalho real, o mundo académico, para podermos obter essas sinergias. Não me alongava mais. Muito obrigada. Doutora Telma Correia, quer responder? Ou tentar responder? Já percebi que fui a única que não cumprimentei o resto do painel, considero isso. No meu afã de responder rapidamente às questões e não esgotar o vosso tempo, então, eu acho, Raquel, que é exatamente essa a pedra de toque. Essa, a da vontade de transferir conhecimento e a da vontade de criar valor na capacitação das pessoas. Louvo a apresentação, a pré-apresentação que o professor Damasceno Dias nos fez aqui da Academia Tributária, porque a Academia Tributária, ou o projeto Academia Tributária, tal como o projeto Academia da Água... Desculpe, doutora, tributária e aduaneira, senão... Essa desculpa. A nossa também é da água e do ambiente. Exatamente. A Academia das Águas Livres, mas, porque exatamente estes exercícios consubstanciam, e há bocadinho aquela brincadeira da concorrência ao INE, era mesmo uma brincadeira, mas consubstancia respostas, traduzem-se em respostas muito direcionadas, num espírito colaborativo entre entidade empregadora, chamemos-lhe assim, independentemente da natureza que revista, pública ou privada, a academia e os potenciais interessados, num exercício em que todos ganham. Portanto, isto é uma triangulação win-win-win. Qual é também a grande vantagem que no nosso caso, e acredito que a academia em projeto tributária e aduaneira terá, qual é a grande vantagem que estas respostas têm? Tem a grande vantagem de responder ao mercado de trabalho, permitir a integração e a capacitação de novos ativos e, acima de tudo, também, e esse objetivo nós prosseguimos muito através da nossa pós-graduação específica, a construção de novos líderes e de novas lideranças, porque esta questão do rejuvenescimento das organizações, máxima é da administração pública, que é o meu berço de origem e cujas forças e fraquezas fazem parte do meu próprio ADN. Essa é que é a grande questão, que é, nós não temos que renovar só os nossos, ou não devemos renovar só os nossos ativos, nós devemos renovar também o nosso pensamento. E essa renovação faz-se
na minha perspectiva, através da confiança que desde cedo temos que colocar nos nossos ativos, na capacitação dos nossos dirigentes e no rejuvenescimento dos nossos dirigentes. E julgo que, assim de forma muito sintética, respondi à sua questão, Raquel. Muito obrigada. Dr. Bruno Monteiro, não sei se pode responder, antes de mais, aos custos com que essa transferência pode implicar ou não. Sem querer evitar, obviamente, responder essa pergunta, eu começaria por dizer que os principais custos estão em continuarmos a ignorar o potencial latente que temos identificado para este diálogo entre o sistema científico e a administração pública. Portanto, os custos são custos de oportunidade aqui. Portanto, se nós independentemente... São quase investimento, não é? Eu acho precisamente que a visão que nós partilhamos é que da articulação entre a administração pública e os serviços que presta a cidadãos e empresas e o sistema científico e tecnológico nacional, não é? Não só pela partilha de dados, não só para oportunidades de teste e de implementação de soluções, devem ser entendidos como um investimento. Aliás, felizmente existem iniciativas que têm surgido precisamente nesse âmbito. Mas aproveitava para dizer duas ou três coisas muito rapidamente sobre os pontos iniciais da Raquel que me parece valer a pena salientar. O primeiro tem a ver com o papel dos dirigentes e dos gestores públicos na transformação do que é este diálogo, não é? E neste caso os dirigentes e gestores públicos, em muitos casos, aplica-se também ao universo científico e ao papel que têm, obviamente, os gestores de ciência e os organismos de direção das instituições de ciência. Têm um papel extremamente importante, porque não só muitas vezes têm capacidade de definir prioridades estratégicas, não é? E nós às vezes vemos que, de facto, o problema é simplesmente não se reservarem margens de manobra em termos de recursos para que haja espaço para estas colaborações, mas mais importante do que tudo, têm a oportunidade para, seja pelo exemplo, seja pela promoção de uma alteração da cultura, de promoverem mudanças de largo calado nas suas organizações. Acho também que não é por acaso que na recentemente publicada Estratégia para a Inovação e Modernização do Estado e da Administração Pública, muito recentemente publicada para esta área governativa, se tem destacado de maneira muito saliente o papel que os dirigentes e que os líderes da administração pública podem ter. Eu acho que nós devemos, de facto, aproveitar o balanceamento criado por esta visão estratégica, por esta visão da política pública para transformar as organizações. Em segundo lugar, diria que para a criação de sinergias ajuda certamente esta convergência de vocação pública entre a ciência e a administração pública, o serviço público. Ainda assim não quer dizer que seja uma relação harmoniosa. Aliás, esperemos nós que não seja uma relação de harmonia pré-estabelecida. Pelo contrário, nós esperamos que seja uma relação de atrito, mas que esse atrito seja revelador, por exemplo, dos preconceitos recíprocos que existem entre ciência e serviço público e vice-versa. Portanto, a oportunidade de trabalhar em conjunto é a oportunidade também de limarmos arestas, porque elas existem, e é suposto que existam, e não tem que existir uma coincidência de interesses. Cada qual mantém, obviamente, os seus interesses próprios. O que temos que ser capazes de encontrar é estabelecer formas e espaços para que este diálogo ocorra, e ocorra com o foco colocado onde achamos nós que deve ser colocado, que é na prestação de serviços públicos melhores, com maior qualidade, a cidadãos e empresas. Com este ponto de convergência, achamos nós que é possível trabalhar, e mesmo gerando atritos, achamos que os atritos vão ter aqui um efeito salutar, não é? Por fim, muito obrigada. Falou da pandemia, sim, só para dar uma nota, uma última nota relativamente à pandemia. Eu acho que o grande efeito revelador que a pandemia teve é, primeiro, é possível trabalhar entre a administração pública e sistema científico de maneira acelerada e de maneira ágil, e é absolutamente imperdoável, insustentável não o fazer. E, portanto, acho que a grande demonstração da pandemia relativamente a este assunto é precisamente essa. Muito obrigada, Dr. Bruno Monteiro. Professora Generosa Nascimento, peço-lhe poder de síntese, mas... Estou muito feliz e tenho aqui um outro papel, e este papel eu fico mais uma vez muito orgulhosa por estas academias que aparecem, e estas academias vão buscar aqui exatamente a sinergia que existe entre as necessidades das organizações e, sem dúvida, a oferta da academia, não é? Das universidades, e portanto, quando nós olhamos nesta eventual rede colaborativa, e que, como dizia o Dr. Bruno Monteiro, e muito bem, tem que ser
algo crispada, porque é aqui que também emerge a inovação, eu considero que isto é fundamental. Mas para isto é importante a liderança. E a liderança, como dizia a Raquel, é crítica de sucesso nestes dias. Já o era, porque estávamos numa altura de grande evolução tecnológica, nós hoje estamos todos quase robotizados, estamos numa era de grande diversidade geracional, estamos numa era pandémica e tudo isto torna cada vez mais importante a liderança. E a liderança na administração pública tem que ser um vetor muito trabalhado. E eu costumo aqui dizer, não é só a liderança de topo. Neste momento, a liderança intermédia. E isto vai levar, como dizia o Schwab, e permitam-me esta expressão dele, que eu acho lindíssima, que as organizações bem-sucedidas passarão cada vez mais de estruturas hierárquicas para modelos colaborativos e em rede, ancoradas em estruturas flexíveis e suportadas por líderes inspiradores. Isto significa que eu... É um grande desafio, não é? Muito obrigada. Dr. Rui Nascimento Alves, pode ajudar-nos aqui a responder a algumas destas questões? Sim, a professora Generosa já me retirou as palavras da boca. Eu creio que, tendo trabalhado em distintos setores e em aquilo que é de facto verdadeiramente, e há aqui questões que a nossa assistência coloca, e o próprio André mencionou, portanto, quão atrativa é a administração pública relativamente ao talento, ao jovem talento. O aspecto da liderança, a meu ver, é um aspecto fundamental, não é? E, portanto, a vontade da liderança numa organização, numa instituição, enfim, num sistema de gestão pública, obviamente, tal como em qualquer outro setor, fará a diferença. Fará a diferença em áreas como a inovação, quão rápidos podemos e queremos ser a adotar novos processos, novas ideias, a própria transferência do conhecimento, portanto, que valor é que vemos nessa transferência e no implementar as boas ideias, não é? E aquilo que pode gerar o valor para a organização pública. Portanto, a liderança terá um papel fundamental, no presente e no futuro. E em relação aqui à questão da pandemia e à necessidade de se acelerar, de certa forma, as respostas? A pandemia, eu creio que quer no setor... Enquanto oportunidade, obviamente. Sim. Eu creio que quer no setor público, quer no setor privado, muitos dos fatores de aceleração de mudança, porque também são sentidos, obviamente, na administração pública, já eram sentidos. A pandemia foi um fenómeno que, enfim, estamos a viver, infelizmente, que no fundo catalisou, que acelerou este processo de mudança, não é? E nós temos esta discussão muito também no mundo das organizações privadas, em que, enfim, nós hoje estamos aqui a fazer esta conferência através desta tecnologia. Se não tivéssemos a pandemia, possivelmente não estaríamos a utilizar. Estaríamos, idealmente, enfim, todos nós presencialmente, mas a tecnologia já existia. Portanto, que a necessidade aguçou o engenho de podermos utilizar, não é, esta tecnologia. Isto é um mero exemplo, mas a verdade é que as organizações estão a viver este processo, e eu creio que, de alguma forma, criámos a necessidade, enfim, vivemos a necessidade de ter que adotar novas formas de trabalho e novos procedimentos, nomeadamente a tecnologia, por força da pandemia. Eu creio que isso pode ter um impacto, de alguma forma, não negativo, mas positivo, no que toca à transferência de conhecimento também, no futuro. Ok. André Macedo, não sei se quer também comentar aqui ou ajudar-nos a responder a estas questões. Sim, eu gostava só de dar algumas notas relativamente à investigação. Que na nossa ótica é fundamental continuar a investir em investigação e desenvolvimento do nosso país, naturalmente. E há um relatório da OCDE de 2019 que refere que em 2016 e 2017 o investimento em Portugal em investigação e desenvolvimento era cerca de 1,33% do PIB,
e deixa a recomendação que esse valor deveria ser de 3% do PIB. Estamos a falar de que são necessários até 2030 cerca de mais 100 milhões de euros de investimento por ano. E também dizer que em 2016 e 2017 este relatório dizia que o investimento por parte das empresas aumentou cerca de 12% e representava metade do investimento nacional. E segundo o Pordata, o valor de 2019 é cerca de 1,41% do PIB, ou seja, ainda muito aquém dos 3%. E com estes dados fica claro que existe um subinvestimento em investigação e desenvolvimento, seja por parte das empresas ou até por parte do Estado. E é preciso que as empresas do Estado comecem a perceber que um maior investimento em investigação e desenvolvimento está mais próximo do sucesso. É um dos poucos caminhos que resta a Portugal para se tornar mais competitivo face a outros mercados, ou seja, ou acrescentamos conhecimento e valor acrescentado, ou então nós vamos perder a competitividade com a acentuação da insustentabilidade do preço como um elemento concorrencial. Relativamente, e algumas coisas que a professora Generosa disse do Isqueté, que faz parte de uma, digamos, de um instituto que é uma fundação, e eu gostava de dar aqui 2 ou 3 notas também relativamente à aproximação das IEs às empresas e vice-versa. Na nossa ótica é fundamental que essa aproximação seja cada vez mais acentuada, só assim faz sentido. Até porque academias sem empresa gera desemprego, empresas sem academia não produzem conhecimento e valor acrescentado. E é importante que as IEs adotem a sua oferta, também adaptem a sua oferta educativa às necessidades do meio em que estão inseridas, digamos assim. Por exemplo, a UTAD é uma universidade que faz isso muito bem, até na parte da agricultura e dos vinhos. E também parece-me que o regime fundacional pode ser uma boa solução para isto, que permita às instituições gozarem de uma maior autonomia na sua gestão e até ao nível do orçamento. E neste ponto pode gerar então a tal aproximação necessária. Vou dar só como exemplo, eu sou de Braga e a minha cidade, a Universidade do Minho, que goza deste estatuto desde 2015 e tem feito um trabalho extraordinário nesse aspecto. E vou dar só o exemplo que é o trabalho em que a Universidade do Minho tem feito junto com a Bosch. Só para terem a noção, tem revolucionado o mercado ao nível da mobilidade. E esta parceria entre 2015 e 2018 já envolveu mais de 400 engenheiros e investigadores. Ou seja, estamos aqui a falar de um grande número e contou com um investimento de 54,7 milhões de euros nesse período. E segundo o barómetro que saiu uma notícia há dias, do evento a Patentes Made in Portugal 2020, a Universidade do Minho já conta, é a entidade em Portugal com mais pedidos de patentes, 44 em 2020, em 2019, a Universidade do Porto em segundo lugar com 32 e a Nova Delta com 28. E por último, falar na administração pública, para completar aquilo que eu disse há pouco e uma das questões que foi colocada aí, que é se a administração pública é atrativa aos jovens e se os jovens veem na administração pública uma carreira. E eu acho que é necessária a administração pública também gozar de uma inovação, porque nós podemos estar a falar de investimento em investigação e desenvolvimento, podemos falar da aproximação das universidades ao setor das empresas públicas ou privadas, mas é necessário que a administração pública também faça um desenvolvimento e uma renovação. E o atraso no processo digital em muitas empresas e organismos públicos notou-se evidente agora na altura da pandemia da Covid-19 em domínios como a desmaterialização dos processos, a organização do teletrabalho e ou até das competências das tecnologias digitais. E, portanto, deve haver uma transição digital assente quer na inteligência artificial, na 5G ou até na cloud, que permita a todos os organismos públicos o reforço das suas competências no uso da tecnologia e na flexibilização e simplificação e eficiência dos processos de trabalho para além desta transição digital. Naturalmente, que não podemos, digamos, ser hipócritas, desculpa pela expressão, mas não podemos esquecer que podemos ter estes 3 pontos que eu falei, não os podemos ter sem que o resto do país se desenvolva e acompanhe esse desenvolvimento.
Caso contrário, vamos morrer na praia, digamos assim. Muito obrigado. Eu voltava à professora Generosa do Nascimento. Eu peço desculpa que eu há bocadinho acelerei a sua intervenção porque estava a achar que estávamos a aproximar do final daqui da nossa mesa redonda e afinal não. Portanto, eu retomava, e porque estava a falar aí da questão da estratégia colaborativa e da necessidade de haver uma estratégia colaborativa entre a universidade e, de certa forma, a própria administração. Eu não sei se a professora quer retomar a sua linha de pensamento nesta área. O Dr. Bruno Monteiro também falou nisso, sobre a questão de haver alguma tensão que até é saudável. Mas quais os desafios futuros desta estratégia de colaboração que tem que existir entre a universidade, que de facto também faz parte do setor público, algumas outras em regime fundacional, e depois também os próprios serviços, organismos públicos? Ora bem, eu agradeço muito, mas não senti pressionada pelo Eu peço desculpa. Aquilo que queria aqui retratar é isto. Para que haja esta rede colaborativa, há alguns princípios que são fundamentais. O primeiro é que nós temos que ter um sentido de propósito agregado. O setor público tem que saber exatamente o que quer e a universidade tem que responder àquilo que é pedido. Uma coisa, como dizia o meu colega, o professor Damasceno Dias, é aquilo que cada um de nós quer fazer, certo? O outro é este sentido de propósito agregado. Depois temos que ter aqui outro fator que para mim é extraordinariamente importante, que é o acesso à informação. Nós às vezes queremos fazer um trabalho, mas a maior parte do trabalho não pode ser dado, não pode ser continuado, porque não temos acesso à informação. Eu chego ao ponto de alguns trabalhos a organização não permitir que se divulgue o seu nome. Eu só estou a falar do nome, agora imagino que é o acesso a outra informação. Mas existe aqui uma outra situação, que é nesta rede colaborativa de administração pública e universidade. Todos vamos ter que ter imensa humildade e enorme resiliência, porque tem que haver aprendizagem coletiva, sim? Uns saberão de uma área, como dizia o Bruno muito bem, uns saberão de outras áreas, outros saberão de outra, e isto é importante. E aqui tem que haver sempre este sentido desta cultura de segurança, e nós temos que saber qual é a performance que é expectável. Nós temos que nos comprometer todos com o resultado que é desenhado. Se isto não houver, não há uma rede colaborativa, no meu entender. E aqui o papel, como estava a dizer, da liderança é fundamental. Okay? Porque nós temos um propósito, como foi dito, nós temos que criar valor. E na criação de valores, esta transferência de conhecimento tem que ter este fator subjacente. Okay? E penso que a nossa líder, eu estava-lhe a falar de liderança e ela saiu momentaneamente. Penso que poderá ter havido aqui um problema de ligação da nossa... E todos nós no painel dissemos isto. Temos que aprender a trabalhar, e se olharmos aos valores da cultura portuguesa, permitam-me dizer isto, nós portugueses somos o povo mais bonito do mundo, porque é o povo com quem mais facilmente se trabalha, mas tem características muito próprias, e uma delas é que adora trabalhar em grupo, mas não sabe trabalhar em equipa. A título de exemplo, estamos a fazer um trabalho. Discutimos o trabalho, alguma coisa no trabalho corre bem, ou corre menos bem, alguém vem dizer, pois é, eu bem te disse, eu não estava, ou seja, nós nunca trabalhamos em equipa, e este trabalho tem que ser desenvolvido também em todos nós. Eu gosto muito de trabalhar em equipa, gosto muito que me digam que não, gosto muito de ser lutadora e sem dúvida
uma estratégia colaborativa envolve isto. Eu estou num trabalho com uma organização do setor público, que não vou divulgar o nome porque não lhe pedi a autorização, mas na realidade fazemos isto que estamos a dizer. Temos que ter um sentido de propósito agregado. Okay? Acesso a toda a informação e tudo isto. Obrigada. Muito obrigada. Pelas informações que, entretanto, nós tivemos, a Raquel Martins não vai conseguir assegurar o seguimento da ação, mas também era chegada a hora de colocar as questões que nos chegaram, entretanto, do público. Portanto, eu vou colocar aqui as questões que, entretanto, nós recebemos. Foram algumas as questões sobre esta temática. Eu vou colocar as questões, vou lê-las e depois fazemos uma ronda por todos para as respostas que considerarem ou selecionem as que entretanto ficarem mais ligadas para a vossa área. O Emanuel Sousa coloca-nos uma questão. Falámos que são identificados os problemas, necessidades de conhecimento existentes nas instituições públicas, os quais são importantes para o desenvolvimento de soluções para a administração pública. Existe alguma entidade responsável por identificar essas mesmas necessidades? Rui Xavier coloca-nos a questão: quer os mestrados, quer os doutoramentos, as dissertações, deveriam incidir sobre o contexto de trabalho mais profissionalizantes. Ana Siraj coloca-nos a questão: atendendo à redução da carga horária das pós-graduações, não faria sentido rever os modelos mais tradicionais de investigação dos mestrados e doutoramentos, tornando-os mais curtos para captar novos públicos e vocacionando-os para a investigação aplicada em áreas que até agora eram essencialmente teóricas? Estas são as questões que nos foram surgindo do público. Vou começar por ordem, se calhar, alfabética, neste caso, André Macedo. Bem, eu acho que há aqui pessoas muito mais competentes para falar, para responder a essas questões do que eu, nomeadamente na área dos mestrados dos mestrados, das pós-graduações, nomeadamente a professora. Claro. E ao nível da formação, também eu estava aqui a tentar acompanhar as perguntas. Eu tenho aqui uma que eu penso já respondi parte, que é também do Rui Xavier, se me permite, que é a função claro. Pública e atrativa para os jovens, a retribuição e as condições de trabalho. E eu acho que depende muito também do sítio onde as pessoas moram, como sabemos, vivem, como sabemos, essas retribuições são tabuladas e os valores dos salários não são iguais, digamos assim. Ou seja, os valores são iguais, mas o custo de vida não é igual, dependendo da região onde essa pessoa mora. Provavelmente, determinado valor no interior é um valor que compensa e se calhar em Lisboa ou no Porto nem tanto. É necessário, sem dúvida, uma revisão das retribuições e, acima de tudo, das margens de progressões de carreiras. Caso contrário, os jovens, à entrada no mundo do trabalho, até podem achar que compensa entrar na função pública, na administração pública. Caso contrário, vão procurar outros caminhos no setor privado, onde a atratividade é muito maior, as regalias hoje em dia, as condições de trabalho e até a própria retribuição. Há bocado li também alguém que disse não esquecer que durante a pandemia o material tecnológico usado era maioritariamente das próprias pessoas, ou seja, dos próprios colaboradores. Já foi tema do outro painel. E é um bocado por aqui, ou seja, em 2020 isto não pode acontecer. Numa empresa que não seja na administração pública, isto não acontece. A maior parte das pessoas tem o seu próprio computador e tudo mais. Ou seja, é sem dúvida preciso fazer aqui uma série de renovações na administração pública. Muito obrigada. Bruno Monteiro. Se calhar, relativamente a estas questões também sobre a quem é que deveria competir, então, esta identificação destas necessidades e necessárias aqui à administração pública. Bem, essa é uma boa questão que Elsa coloca, porque me parece a mim, por exemplo, que o diálogo entre sistema científico e administração pública seria especialmente interessante a respeito precisamente da detecção de desafios ou de problemas ou de necessidades dos cidadãos das empresas. Muito do trabalho que é conduzido pela nossa academia relativamente a políticas públicas
é absolutamente imprescindível ser utilizado pelas organizações do setor público no sentido de poderem reforçar as suas prioridades, esclarecer muitas das suas dúvidas. Da mesma maneira, a adoção de princípios relativos aos dados abertos, à partilha de dados, à transparência com que se administram a informação recolhida pelo Estado é um ponto importante não só para reviver antigas discórdias, mas para encontrar soluções para problemas que estão muito bem detectados. Eu acho que a Generosa fez muito bem em trazer essa questão. É uma grande questão para, certamente, se diagnosticar um obstáculo, mas também para se encontrar finalmente um conjunto de possíveis soluções. Aliás, a pandemia, mais uma vez, obrigou-nos a enfrentar este desafio relativamente a algumas áreas de intervenção do Estado de maneira muito aguda e obrigou precisamente a encontrar soluções que fossem responsáveis, que fossem transparentes, mas no sentido de precisamente permitir que a ciência fizesse o que faz melhor, que é produzir conhecimento científico ao serviço do bem comum. E que a administração pública pudesse fazer o que tem que fazer, que é usar os dados que recolhe dos cidadãos para melhorar os serviços que lhes disponibiliza. Portanto, essa é uma das áreas onde eu acho que este diálogo tem potencial para ocorrer. Por outro lado, o laboratório, o LabX, tem modestamente contribuído dentro de um ecossistema de instituições muito comprometidas com a inovação, e acho que não é por acaso que hoje estamos aqui num congresso sobre competências emergentes organizado pelo INA, que é precisamente outra das organizações deste ecossistema de inovação. O LabX tem feito o seu modesto contributo para que se instale uma mentalidade experimental dentro da administração pública, ou seja, antes de tentarmos resolver um problema, vamos estudar a sério esse problema para saber se estamos a resolver o problema certo. Não é a primeira vez que boas intenções para resolver problemas, na verdade, estão a resolver o problema errado ou um problema que é um sucedâneo. E, portanto, poder instilar a investigação como prática corrente na abordagem que a administração pública tem aos seus problemas e, em particular, por via da colaboração com o sistema científico e tecnológico, é desde já um dos contributos que o LabX tem tentado trazer. E dentro dos nossos projetos, quem já colaborou connosco, como o Dr. Damasceno Dias, sabe perfeitamente isto, é a oportunidade, lá está, de usar a investigação, muitas vezes para questionar muitos dos nossos pressupostos. Nós que já estamos há muitos anos dentro da mesma entidade pública, convencemos-nos e com justiça de que temos uma clareza absoluta sobre a nossa área de atuação. Entre outras coisas, podermos usar os instrumentos da ciência para questionar esses pressupostos, para expandir o nosso horizonte de conhecimento, é uma vantagem que se obtém da colaboração, mais ou menos intensiva, que se pode ter com esse sistema tecnológico. E para já ficaria por aqui. Obrigado. Obrigada. Damasceno Dias, sobre as questões que o nosso público nos colocou. Sim, senhora. Irei aqui apelar ao meu lado académico, menos da parte da... E a primeira questão que eu retive e que acho que é interessante foi essa justamente da questão da durabilidade dos mestrados na atual conjuntura. E eu tenho verificado que alguma da oferta formativa em termos de mestrados, até o nosso ISCTE tem, que é mestrados aplicados, ou seja, duram um ano, têm uma componente muito prática, muito de casos e portanto, um mix, se quiserem, mas já com esta titulação académica de mestrado, que muitas vezes nas pós-graduações é ensaiado, portanto, que eu acho que pode ser um caminho também, depende também das áreas, etc. Portanto, parece-me que tem havido essa situação. Outra questão que é colocada, e o André também, até pelo órgão onde ele está, da juventude, e esta relação que é muitas vezes discutida da tratabilidade da administração pública, é evidente, tem problemas em termos de equilíbrio salarial face à concorrência privada, etc, etc, isso todos nós sabemos. Contudo, só a título de curiosidade, ir-vos-ia dizer que o problema, às vezes, também da tratabilidade tem a ver muito com a motivação. E nós estamos a fazer um estudo
no âmbito da pesquisa que estou em colaboração com o ISCSP, que é um dos institutos onde eu dou aulas. Estamos a fazer um trabalho que é perceber a motivação específica para a administração pública, aquilo que o autor, o Perry, chama PSM, Public Service Motivation. E isto vai servir para quê? E já chegamos a conclusões bastante interessantes relativamente a algumas dimensões. Ou seja, nem todos nós temos as mesmas necessidades, o que quer dizer que há efetivamente alguns atributos que são específicos para eu fazer a escolha de estar na administração pública. E, portanto, nós estamos a ultimar esse estudo, lá está um bocado o que a professora Generosa estava aqui a dizer, alguma dificuldade também a obter dados, mas a ideia é que se nós tivermos efetivamente, e é isso que nós estamos a validar esse estudo para a população portuguesa, quer dizer que nos processos futuros de recrutamento e seleção da administração pública, nós efetivamente poderemos captar essas pessoas que têm essa motivação específica. Posso só revelar-vos uma, que sem prejuízo das outras são interessantes, mas, por exemplo, o autossacrifício, que é entendido pelo autor e pelos vistos também do estudo que nós fizemos, comprovamos isso. Aliás, é a correlação que nós encontramos com maior peso, que é justamente esta questão do autossacrifício. As pessoas, de facto, terem essa atração específica, e também para as políticas públicas e para o bem público também, isso são coisas intrínsecas a nós próprios, o que quer dizer que se nós percebermos que essas necessidades, provavelmente teremos ou poderemos fazer recrutamentos mais assertivos, poderemos detectar talentos também na administração pública, que é uma coisa que às vezes nos esquecemos, que há bons funcionários na administração pública. Eu tenho a experiência, porque vim do setor financeiro e, portanto, conheço o setor privado portanto, às vezes temos esta ideia enviesada de que não existe essa qualidade. Existe essa qualidade também. E há outra coisa também que vos queria dizer, e mesmo nos aspectos da liderança em que muitas vezes é focado, há efetivamente déficits de liderança, quer na administração pública, quer nos outros setores. Mas, por exemplo, é mais difícil liderar, gerir na administração pública que na administração privada. Digo isto por experiência própria, pelos mecanismos que às vezes nós não temos e que na privada tem. Portanto, atenção. Embora seja um tema extremamente atrativo para ser discutido, não é o momento, mas é um tema que está a ser falado, e aproveitava também para dizer um bocado que também aqui a minha amiga, colega Generosa, esteve aqui a falar, da questão das lideranças intermédias. Acho isso extraordinário, efetivamente não é possível mudar nada se nós não tivermos as lideranças intermédias devidamente oleadas para essa mudança. Completamente, não diria impossível, mas são eles que, no fundo, fazem a interpretação do sentido das organizações e são eles que filtram essas duas instâncias. A terceira, para não me alongar muito, tem a ver com a questão do encontro das necessidades, que foi colocado aqui, que eu acho muito interessante. Eu também conheço organizações que todos os anos lançam, digo organizações, neste caso privadas, e também era um dos pensamentos que nós temos na AT, que quando a tal academia estiver a funcionar, é eleger as áreas em que nós precisamos de que as investigações sejam feitas. E anualmente essas são publicitadas e as universidades, através do portal, e as universidades também, lá está o tal casamento que é necessário fazer, e as universidades também aderem, digamos assim. E a bocado também, e termino já, não deixo de referir aquilo que a AT fez, e respondendo um bocado à dificuldade que as organizações têm em dar dados para a investigação, o facto de termos dado ao INE, neste caso a Direção-Geral
da Estatística do Ministério da Educação os dados estatísticos da AT para serem trabalhados pela comunidade académica e científica. Fico por aqui para já. Muito obrigada. Retive a questão do autossacrifício como uma das motivações. Não sei se será exatamente esta algo que seja passível de estimular para quem queira de facto aceder à administração pública, se será algo que seja de per si motivador para aceder à administração pública, e será muito menos, se calhar, quando falamos também de retenção de talentos, esta questão do autossacrifício, mas diz muito, de facto, do que é a administração pública e de facto, fazendo a ponto para o que depois acabou por referir, sobre as condições da administração pública serem diferentes, de facto, do que são as condições do setor privado. Muito obrigada pela sua intervenção. Passava então a palavra a Rui Alves. Generosa, seguindo a ordem alfabética, e não a ordem que eu estou a ver. O G também pode vir a seguir ao R, não importa nada. Tinha a ver com as janelas que estava da minha visualização. Não tem problema nenhum, Elsa. Em relação às questões que estão aqui colocadas sobre este estereótipo que criamos sobre as teses, eu costumo dizer, o melhor é ir consultar. Eu, se calhar, neste momento orientei mais de 120 teses, ok? O que significa neste contexto que hoje as teses não são o que eram. Em primeiro lugar, a academia com Bolonha mudou já. Nós temos 4 tipos de teses. Temos a tradicional dissertação, temos o projeto, isto é, partindo de um problema temos que encontrar uma solução, temos um business plan, isto é, um caso de negócio, e temos, finalmente, o caso pedagógico. Arranjamos um caso que seja uma boa prática, vamos traduzi-lo num caso... Olha, Manela, eu vou ter que ir para a sala, portanto... Isto significa que, dentro destas questões, hoje, uma tese de mestrado tem 50 páginas. Já não tem aquelas 300 páginas ou quase 400 como eu fiz, que tinha 2 anos de investigação. Nós hoje temos 6 meses e, portanto, em relação a esta questão das teses, também, claro, depende das escolas, depende das universidades. A minha casa privilegia muito a transferência. Segunda questão tem a ver aqui com esta questão profissionalizante. Nós seremos a primeira escola que vai ter, que começa já em janeiro, um mestrado em gestão aplicada. Isto é, 1 ano, onde têm toda a estrutura, podem vê-lo no SCTE Executive Education e começam todos a pensar, mas tenho que pagar. Eu gostava que soubessem que o SCTE Executive Education tem parceria com o programa Apex. O que significa que muitos da administração pública têm também acesso. Por exemplo, o meu Executive Master de Gestão Estratégica de Liderança e Pessoas, tenho 3 pessoas da administração pública. Deveria só ter uma, mas tenho 3, não podia deixar de fazer outra coisa. Isto significa, e a direção é que tem esta linha, com certeza, queria dizer que temos que desmistificar um pouco, porque a universidade está muito preocupada com a transferência de conhecimento para a sociedade. E estes são princípios que nós todos em conjunto temos que articular. Isto se o som colaborasse. Passo a palavra agora assim a Rui Alves, sobre as questões que o nosso público nos colocou. Eu não sei, Elsa, se já foram todas respondidas, sinceramente, mas, digamos, trabalhando muito na componente da gestão das pessoas, esta questão que já foi mencionada sobre a atractibilidade, digamos, de uma carreira na função pública, a mim desperta muito interesse quando comparado com o setor privado, não é? Porque
eu vejo, e estando também ligado de alguma forma ao meio académico, enfim, não querendo também falar do ISCTE, porque também tenho formação no ISCTE, também colaboro com o ISCTE, de facto, o que temos hoje, não só com o ISCTE, mas com outras organizações, o que temos é que há claramente uma distinção entre as entidades académicas, portanto, formativas, inclusivamente nas áreas de Executive Education, que têm esta componente muito forte na prática e na transferência de conhecimento. Não é? E há outras que não estão tão posicionadas aí. Não estão aí, não fizeram esse desconto. E, portanto, é muito importante para a sociedade, para as organizações, e é muito importante para a administração pública também, certamente, perceber o valor da formação, perceber o valor gerado pelo incremento de competências, quer que sejam habilidades, conhecimentos, atitudes, transformação de atitudes, o que quer que seja. Portanto, eu destacaria esse aspecto mais neste vasto conjunto de temas que estas questões levantam, porque eu vejo, ao longo da minha carreira, vejo muito boas práticas de gestão de pessoas na administração pública, de uma forma geral. Eu sinto que há um incremento, há uma preocupação crescente, e volto a dizer, os temas focados por este Congresso são representação disso, dessa preocupação, e com isso certamente teremos um maior aproximar da cultura de gestão de pessoas do público com o privado, quer dizer, não vejo, eu creio que isso acontecerá certamente. Muito obrigada. Telma Correia. Elsa Belo, compreendemos-nos finalmente, o professor Damasceno Dias explicou-nos porque é que aqui andamos. Bem, eu julgo que será um espírito de sacrifício inato, não é? Eu julgo que eu não tenho nada a acrescentar àquilo que brilhantemente tanto a professora Generosa do Nascimento como o professor Damasceno Dias já aqui disseram. O que eu retenho é que estas questões, bem como aquelas que foram as nossas preocupações de todos os oradores em diferentes prismas, não é? Estas questões que foram colocadas, acabam por se reconduzir ao seguinte: há necessidade de intensificar, melhorar, incrementar, alargar esta transferência de conhecimento e a permanente interação entre a academia e o contexto de trabalho, seja ele de natureza pública, seja ele de natureza privada, sendo que o que aqui nos traz é o contexto de trabalho da administração pública, que de facto assume contornos especiais, porque nós temos um quadro normativo e de atuação que não nos permite ter a mesma margem do setor privado. De todo modo, isto não será impedimento e sintetizo com isto, mesmo que eu acho que este fluxo que vou enunciar, ou deste fluxo que vou enunciar, resultam experiências exatamente como a nossa academia, com tanto sucesso para todos os intervenientes, e portanto eu acho que o fluxo a intensificar e a alargar é este que todos nós já temos vindo a desenvolver, que é verificada uma necessidade, existir vontade de responder, existir alinhamento entre todos os intervenientes para lhe responder, existir uma colaboração e depois a ação. A parte da ação acaba por ser a que custa menos, como muito bem identificou a professora Generosa, aqui os pontos críticos são o alinhamento e a colaboração, mas cá está a nossa experiência para provar que isso é absolutamente possível e frutuoso. Muito obrigada, Elsa. Muito obrigada, Telma. Umas últimas palavras da nossa moderadora, Raquel Martins. Está sem som, Perla. Já está o som ativado. Som. Eu peço desculpa aqui pela minha saída. Houve aqui um problema de internet. Eu fechava só agradecendo a todos e, de facto, acho que o que fica desta conversa e desta partilha de experiências é que há uma grande vontade por parte dos vários atores, não só do setor público, como também das universidades, das empresas públicas, da partilha de conhecimento e da introdução
na administração pública de inovação e de alguma digitalização. Há aqui uma grande vontade de partilha de conhecimento. Eu penso que isso é de ressalvar, com todas as dificuldades que essa partilha possa ter, seja ao nível dos próprios constrangimentos orçamentais, que parece que nunca nos livramos deles, e portanto não podem ser desculpa para que esta colaboração não se faça dentro da possibilidade que existe. Eu gostava também de ressalvar o papel que o LabX tem de certa forma, nesta sensibilização, porque mostra que é possível a mudança na administração pública e uma mudança com tradução na vida dos cidadãos. E penso que essa é a melhor forma e é o melhor cartão de visita desta conversa toda, é que é possível mudar a vida dos cidadãos e das empresas e a sua relação com o Estado, reforçando esta transferência de conhecimento e apostando na inovação. E, portanto, eu fechava desta maneira, agradecendo a todos e, mais uma vez, pedindo desculpa aqui por este problema técnico. Significa que ainda temos muito... enfim, obrigadíssima. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Agradecer a partilha de conhecimentos que houve durante esta sessão por parte de todos os nossos oradores, agradecer também a moderação da moderadora Raquel Martins, agradecer também a presença da Sofia Figueiredo e do Luís Oriola, que têm estado a assegurar a interpretação para a língua gestual portuguesa. Aproveitar também para dizer que vai estar então disponível a partir de agora um pequeno questionário sobre a avaliação desta sessão, a avaliação do interesse desta sessão. E aproveitar então também para fazer o encerramento do dia. Esta é a última sessão do segundo dia do 11º Congresso Nacional da Administração Pública. Obrigada a todos os que participaram ao longo deste dia, neste segundo dia do Congresso. É uma oportunidade para fomentar o diálogo e o debate em torno das mudanças e dos desafios que se colocam ao serviço público e aos seus trabalhadores e dirigentes. Aproveitamos para lembrar que amanhã é o último dia do Congresso e que o tema central será precisamente o futuro do trabalho na administração pública, liderar e colaborar para desenvolver novas competências. Às 10 horas tem início uma entrevista com o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, à qual se segue uma entrevista ao Diretor-Geral interino da Direção-Geral de Informática da Comissão Europeia, Mário Capelarco, e ainda uma mesa redonda sobre o tema Trabalho, o Digital e a Liderança. Da parte da tarde, realiza-se uma entrevista ao analista político da Divisão do Governo Aberto e Inovador da OCDE, o Kent Aitken, uma mesa redonda sobre as competências e trabalho colaborativo na administração pública e uma entrevista à Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca. Portanto, estão reunidas as condições para que todos se juntem a nós neste próximo dia, amanhã já, a partir das 10 da manhã, nesta plataforma. Pode consultar o programa completo no site e nas redes sociais do INA e ainda se inscrever nas sessões que vão decorrer amanhã. Contamos consigo, muito obrigada por ter estado desse lado a assistir a esta sessão e a todas as sessões que temos estado a promover. Junte-se a nós, junte-se amanhã ao último dia do Congresso. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada. Deus, obrigado. Obrigado, já que não cumprimentei, despeço-me. Adeus a todos. Adeus a todos. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigada.